Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. A música que eu escolhi estar compartilhando aqui com vocês se chama Crazy, da banda Gnarls Barkley, né? Essa música, ela é famosa, digamos assim, na minha... Isso eu tinha o quê? 13 anos de idade, né? Dependendo de qual época do ano ela foi lançada. Tinha 12 ou 13 anos de idade. Então, tava na minha pré-adolescência, né? Ou adolescência já, mas eu me senti um pré-adolescente, digamos assim. E eu conheci ela através dos canais mesmo de televisão aberta aqui do Brasil que passavam clipes. Eu acredito que foi na Mix TV, para ser mais específico, sabe? E daí tinha aquele clipe todo psicodélico, que naquela época eu não sabia exatamente o que era psicodelia. Hoje em dia eu tenho ainda uma conexão ainda mais profunda com esse clipe, que eu já tinha uma conexão nostálgica, digamos assim, sabe? Toda vez que essa da psicodelia. E esse artista, o Gnarls Barkley, é uma banda assim de funk, né? O funk norte-americano, aquele tal, né? Estilo James Brown e tal. Também uma pegada de R&B, soul e tudo mais, né? Pois até o vocalista dessa banda teve uma carreira solo, que é o CeeLo Green. Então, mas essa música daí, desde a primeira vez que eu ouvi ela, quando eu ainda era um jovem, numa época que eu não dava muita bola pra música, eu gostava mais de assistir os clipes, sabe? Nessa época ainda assim, mas essa era uma música que eu gostei do clipe, eu gostei da música, e é assim que eu adquiri acesso à internet, né? Que nessa primeiro momento eu não tinha internet, mas 1 ou 2 anos depois eu comecei a ter acesso à internet dentro da minha casa. Foi uma música que eu baixei e eu ouço então ela já faz aí, provavelmente desde quando ela foi lançada, tá ligado? Então já são 16 anos que eu escuto essa música. Muitos de vocês, né, se regularam de idade comigo, devem se lembrar dela, devem ter uma opinião a respeito dela. Eu particularmente não sei como é que alguém não gostaria dessa música, sabe? E eu confesso que é o tipo de música assim, que geralmente ou as pessoas conhecem, sabem o que é, ou as que não conhecem falam que já ouviram e que gostaram, que curtiu. Realmente eu acho que é uma música excelente, sabe? Do jeito que ela soa, não tem muito o que falar, sabe? Simplesmente eu acho ela muito foda, mas eu também quero ler a letra, né? E depois falar um pouco de como que eu me relaciono com essa música, principalmente hoje em dia, sabe? Nas primeiras vezes que eu escutei, eu não tinha um conhecimento muito avançado de inglês, mas assim que eu adquiri a internet, comecei a ler a letra e entender exatamente tudo que estava sendo dito, eu já achei uma letra muito foda, e quanto mais eu envelheço, eu acho que essa música ainda tem muito a ver comigo, digamos assim, né? Então vamos lá, a música começa assim: eu me lembro quando eu perdi a minha mente. Tinha algo tão agradável sobre aquele lugar. Mesmo as suas emoções têm um eco quando há tanto espaço, né? Então, essa primeira estrofe já acho muito foda. E depois ele prossegue cantando assim, ó: e quando você está por aí, sem se cuidar, eu estava fora do toque, ou fora de mim, não sei como seria melhor traduzir, né? I was out of touch. Ah, mas, depois como é que ele continua? Mas, não, não sabia muito, era porque eu sabia demais, né? Então, muito foda também a segunda estrofe. E ele vai pro refrão, que ele canta assim, ó: isso me torna louco? Isso me torna louco. É uma pergunta, né? Isso me torna louco? Possivelmente. Muito, muito maneiro. Depois ele segue cantando assim pra nós: e eu espero que você esteja tendo o momento da sua vida, mas pense 2 vezes. Esse é meu único conselho. Agora venha. Não, quem você pensa que você é? Ha, ha, ha. Deus te abençoe. Né? Bless your soul, acredito que dá pra traduzir como Deus te abençoe, sabe? Você realmente acha que está em controle? Aqui não tem muita interrogação, mas eu também acho que é uma pergunta, sabe? Você realmente acha que você está no controle? Depois ele continua e fala assim: eu acho que você é louco. É o refrão de novo, só que agora ele muda basicamente, né? Eu acho que você é louco, eu acho que você é louco, eu acho que você é louco, assim como eu. Depois a outra parte, ele canta assim, ó: meus heróis tinham um coração. Não, meus heróis tinham um coração para perder suas vidas out in the limb. Agora me faltou uma maneira assim boa de traduzir, porque eu conheço limb como um membro, sabe? Tipo um braço, uma perna, mas deve ter algum outro significado que se encaixaria melhor aqui, né? Mas enfim, meus heróis tinham um coração para perder suas vidas fazendo alguma coisa, provavelmente, sabe? E depois ele termina essa frase cantando assim: e tudo que eu me lembro
é como que eu gostaria de ser que nem eles. Depois ele canta assim: desde que eu era pequeno, desde que eu era pequeno, isso parecia divertido. E para mim não é uma coincidência que eu posso morrer. E para mim não é uma coincidência aonde eu cheguei. Eu posso morrer quando eu acabar ou quando eu concluir, né? E depois ele prossegue, conclui a música, na verdade, cantando assim: mas talvez eu seja louco, talvez eu seja louco, talvez eu seja louco, possivelmente. Não, aí é provavelmente nessa parte, né? Enfim, essa música, né, algumas partes eu me embananei, porque honestamente eu não preparo nada, né? Nem a tradução, eu penso assim, como é que eu vou traduzir todas as frases que eu li aqui. Enfim, mas ainda acho que deu pra pegar o fio da meada. Eu não parei pra falar muito especificamente, porque eu acho que ela é uma música simbólica, mas assim, até literal também, sabe? Ah, a única coisa que tu pode é se identificar ou não com ela. E eu particularmente me identifico bastante. Eu acho que é bem notório que o sentido da palavra louco nessa música não é algo ruim, sabe? Realmente, eu acredito que é a melhor versão da loucura, digamos assim, né? Acho que muitos de vocês aqui vão concordar com isso, que muitos já devem ter tido aquele raciocínio que tu pensa assim: ah, a pessoa, para ser normal, ela tem que ser um pouco louca, entendeu? A gente tem que ser meio louco para, sei lá, para ir contra certas noções, para ir contra certas limitações também, sabe? Para fazer o improvável, para fazer o diferente, para viver de maneira autêntica. Todas essas coisas estimulam esse tipo de coisa, esse tipo de afirmação que fala fulano é louco, Beltrano é louco, porque tem várias maneiras de utilizar essa palavra, sabe? E nessa música eu acredito que era mais assim, né? Não só por ela ser o título da música, mas por ela ter realmente bastante importância, assim, nessa expressão, nessa música, né? Eu acredito que a intenção, né, dos compositores era realmente fazer uma associação entre quem tá cantando e quem tá ouvindo, sabe? Tipo, aquela hora que ele canta, eu acho que você é louco, assim como eu, sabe? Seria mais um cumprimento, sabe? Era para identificar na multidão, né? Nas massas que forem ouvir essa música, aqueles que conseguissem se identificar com a música, se reconhecer nessa música e ver nessa ideia de eu ser louco e tu ser louco no motivo pra gente se conhecer, digamos assim, é o tipo de coisa que eu acho que foi esse o propósito, tá ligado? Não é uma crítica a esse termo, né? Porque como vocês sabem, eu não acredito na loucura de uma razão, assim, da pessoa ser louca de uma maneira simplista, mas eu mesmo uso essa frase também, essa expressão, de várias formas, né? Eu também consigo entender essa expressão positiva de falar, bah, fulano é louco, no melhor sentido da palavra. Mas é isso aí. Por que que eu decidi, assim, por que que eu decidi compartilhar essa música no programa de hoje? Vai ter alguma coisa a ver? Eu acho que vai ter alguma coisa a ver, mas simbolicamente também, provavelmente, sabe? Então eu vou começar por essa palavra que eu acabei de falar, que é massas, né? O que que eu vou falar de massas? Eu vou falar de quê? Vou falar assim de macarrão? Vou falar de massa de pão? Será? Será que eu vou falar de massa de bolo, né? Deve ser isso, massa folhada? Não, não é nada disso, não. Eu vou falar realmente dessa expressão massas, e quando eu digo massas, as populações, né, sendo as massas, né? E daí, por que que eu quero falar disso? É que, recentemente, né, eu ouvi outros sujeitos problematizando esse termo, sabe? Gente que tava pegando e dizendo que, ah, eu odeio essa expressão, porque generaliza as pessoas e faz parecer que elas não têm consciência, elas não têm informação, elas não têm capacidade de interpretar aquilo que elas recebem e por isso elas podem ser conduzidas e podem ser manipuladas. Não exatamente assim, né? Eu estou traduzindo para minha forma de se expressar o que as pessoas queriam dizer na hora de criticar essa expressão. E daí vocês podem estar dizendo assim, Renan, tu não concorda com esses caras porque aparentemente essa frase faz sentido, é uma frase boa, né? Porque não é legal generalizar as pessoas e falar que elas são as massas, né? E daí, eu não concordei, mas eu vou explicar. Eu nem vou precisar dar o meu argumento, embora eu vá fazer isso porque eu gosto, né? Mas primeiro eu vou mostrar como não demorou muito para os mesmos sujeitos que estavam concordando que não gostam dessas expressões das massas, em determinado momento, na mesma conversa, eles definiram que a população faz más escolhas. Quer dizer, a maioria da população faz más escolhas porque lhe é negada informação. E acredito que essa informação é negada com a intenção de tornar eles mais manipuláveis.
E vocês vão dizer, isso não faz sentido? É evidente que faz sentido. Então eles acabaram de dizer que existe as massas, sabe? Então é esse tipo de coisa que eu vejo, como tem muita gente assim que acaba dando tiro no pé, sabe? Acho que as pessoas não... Ou elas gostam de, sei lá, elas querem fazer de conta que são diferentes de outras pessoas que usam essa expressão, sabe? Mas por que eu não sou contra a expressão as massas ou massa de manobra também? Porque, na minha opinião, existe massa de manobra, existe essa noção de as massas, tá ligado? E da onde que vem essa noção das massas? Dentro daquilo tudo que eu acabei de explicar. Eu acredito que as instituições de poder, as instituições formadoras de cidadãos, e quais são as instituições formadoras de cidadão? Tudo, sabe? Tudo que o Estado utiliza como ferramenta para passar para as pessoas informações, valores e tudo mais, sabe? Eu acredito que as instituições de poder negam para pessoas do nosso país muita coisa de grande valor, sabe? Muita coisa de grande valor que permitiria que essa pessoa tomasse melhores decisões a respeito da própria vida e da própria espécie, enfim, várias e várias coisas diferentes, sabe? Só que como eu vejo que não rola essa distribuição de informação e as pessoas, para não fazerem parte da massa de manobra, exige um esforço além do pessoal, mas também coletivo, sabe? Membros da sociedade que sabem que o Estado não cumpre essa função e eles ajudam outros membros da própria espécie a não fazerem parte da massa, tá ligado? Só que agora, se tu acredita que a razão de rolar tanta merda no Brasil, aí eu tô falando especificamente do nosso país, sabe? A razão de rolar tanta merda no nosso país não é porque o brasileiro é ruim, mas sim porque o brasileiro não é, não rola um esforço para conseguir ajudar as pessoas e pelo contrário, rola até um esforço para não ajudar, sabe? Para confundir, para dividir e conquistar, eu diria, entendeu? Então se tu reconhece dessa forma, tu reconhece que a massa existe, sabe? A massa de manobra existe. E é evidente que esses caras reconhecem que isso existe, mas ao mesmo tempo para eles é errado usar essa expressão. Então, é isso aí, pessoal. Existe a massa e o primeiro passo para fazer parte da massa é aquilo que eu já falei naquele programa, que eu não me lembro qual é, que eu falei especificamente de alienação, sabe? Como tu não ser alienado? Buscar várias fontes, buscar várias informações, não tem outro jeito, sabe? Dá trabalho, sabe? Não ser alienado dá trabalho, mas tu vai ter que fazer isso. Tu vai ter que fazer esse esforço. Para ti não ser parte da massa, é tipo assim, olha, eu não tenho como ouvir informação da mesma fonte. Eu tenho que ler de escritores diferentes, eu tenho que ouvir de pessoas diferentes, de gêneros e etnias e opiniões e estados e países. Eu tenho que escutar a opinião variada de gente diferente, de background diferente, com histórias diferentes. Enfim, tu tem que fazer esse esforço que é trabalhoso, mas é a única forma de tu não ser alienada. Caso contrário, por mais que tu aprenda coisas valiosas, entendeu? Eu nem vou falar de gente que só tá aprendendo bosta, porque tem muita gente que só aprende bosta. Por quê? Porque elas não têm muita noção do que não é bosta, para poder não aprender bosta, sabe? Mas digamos que tu esteja aprendendo algo bacana, mas se tu aprende algo bacana do mesmo lugar sempre, e só daquele lugar, tu vai ficar alienado, sabe? Porque é bem difícil, ou melhor dizendo, é impossível que essa tua fonte bacana seja absoluta, tá ligado? É impossível que essa fonte bacana fale tudo que tu precisa ouvir sempre, o tempo todo, entendeu? Então, para ti não ser alienado, para ti não se acostumar a justificar tudo que tu pensa e acredita, tendo um único viés, uma única opinião, uma única fonte de conhecimento como base, tu tem que se esforçar para tu não ser alienado, e tu não sendo alienado, automaticamente tu não fará parte da massa, porque para fazer parte da massa tu não pode ter esse senso crítico, tu tem que ser mais criterioso na hora de dizer alguma coisa ou não, na hora de acreditar em alguma coisa ou não, entendeu? Então, mais uma vez, eu não me importo de estar soando pretencioso para quem quiser interpretar minhas palavras errado, mas aqui eu estou usando minha comunicação para expressar de forma consciente algo que eu acredito, entendeu? Acredito que existe massa sim, massa de manobra, existe gente alienada sim, e para tu não fazer parte disso, tu tem que se esforçar. E eu tô dando algumas ideias de como eu uso há muito tempo e tento viver assim sempre para nunca voltar a ser parte da massa, sabe? Nunca voltar a ser controlado por algo que eu não acredito, que eu não penso, que eu não valorizo, que eu não identifico. Mas quando tu faz parte da massa, tu nem sequer tem noção de nada disso, tá ligado? Pelo fator da alienação. Então, né, para eu agora equilibrar um pouco as coisas, eu vou mencionar de respeito
recentemente, né, acho que esse fim de semana, acho não, tenho certeza também, esse fim de semana eu tive uma conversa, né, com alguns amigos meus, que fazia algum tempo, na verdade, que eu não me encontrava com amizade, sabe, assim, pessoalmente, acho que já fazia uns 2 meses. Então a gente se encontrou, a gente bateu vários papos, tivemos vários assuntos. Das conversas ia tocar no lance assim, de meritocracia, e até tocou, mas menos do que eu vou falar aqui agora, justamente porque aqui, né, aqui eu me coloco numa posição assim de apresentador de um programa, eu falo quanto que eu quero, sem ter que, tipo, interagir com outros seres humanos e tudo mais. Então aqui eu posso estender o tópico até o momento que eu me der satisfeito, tá ligado? Agora, na vida real, eu sei me comportar como gente normal, gente, não se preocupa. Aqui é diferente, aqui eu sou o centro das atenções, porque só existe eu aqui, tá ligado? Se eu me omitir desse programa, esse programa simplesmente deixa de existir. Então aqui eu me coloco nessa função de eu vou falar tudo que eu acredito, até a última gota que eu acredito que tem algum valor pragmático para a conversa crescer. Então vamos lá, vamos chegar nessa expressão de meritocracia e eu vou falar mal dela, tá ligado? Para quem não sabe. Por quê, né? O que seria meritocracia? É uma ditadura do mérito, basicamente. Sabe o que é a ditadura do mérito? É a pessoa que tem a mentalidade definida que o esforço e a dedicação é a única coisa que vai impedir a pessoa de chegar a qualquer lugar do mundo, sabe? Então, primeira coisa que eu vou falar aqui agora para não ter que ficar indo contra isso o tempo inteiro, eu acho esforço e dedicação vital para as pessoas chegarem a qualquer lugar do mundo. Sim, só que agora não acho que ele é o único ponto, entendeu? Porque tem gente que... Essa é a lógica meritocrática, tá ligado? Tá dizendo que assim, ó, isso é esforço... Isso que eu já tô falando uma versão mais, tipo assim, mais assim, menos estúpida de meritocracia, porque tem gente que defende uma meritocracia ainda mais burrona, mais estúpida, que, sei lá, que é tão idiota que eu não vou nem vou dar vazão aqui, sabe? Agora eu vou trazer a meritocracia da versão limitada, porém que ela tá falando simplesmente que assim, ó, não importa quem tu seja, em que situação tu esteja, se tu tiver muito esforçado e muito dedicado, tu consegue um bom resultado, entendeu? Então, aí que difere a minha opinião dessa noção. Eu acredito que não importa onde tu esteja, é melhor tu estar mais focado e dedicado, porque vai te ajudar a prosperar sim, entendeu? Só que agora, eu não acredito que isso daí, por si só, vai ser fator que tu vai ter êxito, tá ligado? Eu acredito que tu vai ter o melhor desempenho possível, só que eu não vou dizer pra pessoa que o teu melhor desempenho possível, baseado só no teu esforço, vai garantir o teu sucesso, porque isso daí pra mim é o erro da lógica meritocrática. Por quê? Porque quando tu tá falando esse discurso, tu tá querendo dizer que a sociedade é igual. E eu não acredito que a sociedade é igual, ou eu acredito que a sociedade é desigual. Então, infelizmente, apesar de na teoria abstrata eu não ter problema nenhum de supervalorizar o esforço e a dedicação, infelizmente, na realidade das coisas, trazendo para a visão de um mundo que eu tenho hoje em dia, interpretando de maneira pragmática a nossa existência, eu penso, bom, infelizmente não é assim, tá ligado? Não é assim porque o mundo tem uma série de fatores que estão além do teu esforço e do teu mérito, sabe? Não importa o quanto tu trabalhe duro, tem certas coisas que não serão rompidas apenas com a força de vontade, apenas com a dedicação. E daí pode-se abrir vários debates de por que essas coisas podem ser alcançadas ou não, tá ligado? E eu nem sei se esse aqui vai ser... Tipo, se eu vou me focar daí nessa parte assim, eu vou simplesmente daí ir elaborando de por que a lógica meritocrática, na minha opinião, é algo ruim, e por que eu, além de eu não compactuar, eu tenho que fazer com que as pessoas que são a favor entendam qual é a moral de tu não querer falar pró essa pauta, sabe? Porque, como eu disse, eu já trouxe a versão menos escrota, menos estúpida da meritocracia, sabe? Porque tem gente que tenta falar desse assunto de uma maneira ainda mais babaca, que tipo assim, cara, é tão tosco que eu não vou nem ficar, tipo, batendo em criança, tá ligado? Chutando um argumento de uma criança de 7 anos. Não tem porquê, sabe? Então eu tô trazendo só essa pessoa que acredita que o esforço e a dedicação é importante. E olha só, com certeza, cara, o esforço e a dedicação é importante. Só que agora... Só para te poder defender a meritocracia de verdade, tem que acreditar na sociedade, tem que acreditar que a sociedade, que essa meritocracia vai ser aplicada, está em posição de igualdade. Caso contrário, tu vai favorecer um cenário que já acontece, tá ligado? Já acontece que, ó, um monte de gente, sabe aquela história do... em vez de ensinar as pessoas em vez de dar o peixe para as pessoas, tem que ensinar as pessoas a pescar, sabe? Um monte de gente que sempre falou esse tipo de merda é o tipo de pessoa que eles não nasceram aprendendo a pescar. Eles nasceram já com um monte de peixe pronto para eles comer quando eles sentissem fome, tá ligado? Então,
É um bagulho assim que tu fica falando de meritocracia num país onde é tão desigual, aí as pessoas vão dizer, ah, Renan, tem desigualdade em todo lugar do mundo. Não, entendeu? Tem desigualdade em vários níveis em vários países do mundo. Agora eu tô falando do Brasil, a desigualdade do Brasil é gritante. Então, se o cara realmente começa a achar que a única coisa que está impedindo qualquer ser humano de chegar a qualquer lugar é esforço e dedicação, tá ligado? E isso, mais uma vez, não é uma mensagem contra as histórias extraordinárias de pessoas que vieram do nada e chegaram no topo do mundo. Eu acho as histórias fantásticas, só que isso aqui não é uma conversa sobre histórias pessoais um a um, tá ligado? Eu não tô falando de mim e eu não tô falando de vocês. Tô falando da sociedade brasileira estatisticamente distribuída, tá ligado? Estatisticamente distribuída, o Brasil é um país muito desigual, entendeu? Tem uma pouquíssima parcela do Brasil que dá pra ser considerado ricos, tá ligado? E depois todo o resto, o grosso do Brasil, tipo assim, 80% da população tá de classe média para baixo, tá ligado? Então tem uma pouquíssima gente que é muito rica, com muito recurso, com muito privilégio, com muito tudo que o dinheiro pode oferecer, essas pessoas têm mesmo vivendo no Brasil, tá ligado? Mesmo elas vivendo no Brasil, elas conseguem ver uma condição, por elas terem uma condição financeira que não é a classe média, elas são ricas mesmo, elas vivem com o que tem de bom e de melhor, tá ligado? E muitas dessas pessoas, elas acreditam nessa lógica meritocrática, porque, cara, eu acho que até faz sentido um cara que teve uma vida dessas acreditar nisso, tá ligado? Se ele só tá preocupado em competir, entre aspas, na cabeça dele, ele acha que ele tá competindo contra várias outras pessoas que também têm dinheiro, que também têm status, que também têm poder, que também têm formação, que também vão até, tipo, tem acesso a instituições e professores, e ensino, e ferramentas, e recurso, enfim, essas pessoas estão acostumadas a disputar espaço com outras pessoas que estão em pé de igualdade, entre aspas, embora eu não ache que seja tão igualdade assim, entendeu? Mas a pessoa que está nesse ambiente, eu acho que faz até sentido que ela tenha uma mentalidade meio meritocrática. Mas agora, quando tu joga para todo o Brasil e sai dessa pequena sociedade exclusiva de gente que é uma minoria que está nesse mundo, e vai para esse 80%, que já para começar já muda muito, sabe? O brasileiro dito de classe média até o brasileiro mais pobre da base, e o grossão do Brasil é aqueles que estão definidos como pobreza, tá ligado? Não é nem miséria, nem classe média baixa, é simplesmente pobre, digamos assim. São os níveis que tem distribuição de renda do Brasil. Quando tu vai pra essa jogada, cara, fica um absurdo tu querer falar de meritocracia. Fica um absurdo tu querer falar assim, como se as pessoas tivessem assim, ah não, cara, se esforça mais aí que tu vai chegar, tu vai compensar tantas e tantas coisas que, olha, eu não vou nem ficar listando aqui, porque eu acredito que todo mundo que tá me vendo até aqui tem noção do que eu tô falando, sabe? Tu vai ficar listando tudo o que pode se colocar entre um ser humano e aquilo que ele quer conseguir, e não que não vai existir exceções do cara que, tipo assim, cara, protagonista de anime, tá ligado? Sem mãe, sem pai, sem estudo, sem nada, sem porra nenhuma, e o cara arrebenta tudo, arregaça tudo, chega no topo do mundo, e a gente bate palma pra essa pessoa, pra esse homem, pra essa mulher, pra essa pessoa extraordinária, fora da curva que chegou no topo do mundo. Maneirão, entendeu? Só que essa conversa aqui não é sobre exceções extraordinárias, tá ligado? É sobre distribuição, sabe? É como funciona na prática, entendeu? Então, se tu tá me ouvindo até aqui, tu achava a lógica meritocrática bacana, não ache, tá ligado? Não ache, porque ela foi criada por gente que acreditava que o Brasil tá em pé de igualdade, gente que, tipo, acreditava ou porque eles são muito limitados do que é realmente o Brasil, vive só numa realidade deles, ou porque eles gostam de propagar essa ideia, porque para eles é mais, tipo assim, é melhor pro cara que tá no topo acreditar que ele tá no topo porque ele se esforçou mais do que ele reconhecer que ele tá fazendo de conta que tá competindo em igualdade com um monte de gente que, se talvez tivesse a mesma plataforma que ele, teria um desempenho melhor do que ele, tá ligado? E eu nem acredito nisso, pra começar, nem acredito que as coisas são um desempenho melhor, entendeu? Eu só tô querendo justificar o porquê que eu acredito que tem como tu falar de sociedade meritocrática, até porque quando tá falando assim de esforço e dedicação, é um negócio valorizado mundialmente, como eu disse, eu acho incrível esforço e dedicação, mas isso não é meritocracia, tá ligado? Isso não é democracia, isso não é meritocracia, não é incentivar as pessoas a acreditar nessa lógica de mundo, porque eu acredito que, olha, das duas uma, ou tu acredita que o Brasil é desigual, ou tu acredita que dá pra gente falar de meritocracia no Brasil, entendeu? E é óbvio que eu acho que o Brasil é um país super desigual,
entendeu? Então não tem como eu ouvir as pessoas querendo ser pró-meritocracia, tá ligado? Porque, né, nesse presente momento eu acho que é um absurdo a gente querer falar realmente disso, sabe? Como eu disse, eu não compactuaria a níveis pessoais porque eu não enxergo o mundo por essa ótica competitiva, tá ligado? E daí teria que ser realmente um debate com uma pessoa que enxerga pra gente poder ir ponto a ponto e eu poder ir destrinchando por que que eu não enxergo dessa maneira. Só que agora, como a gente não tá nem nesse mundo, cara, como não é nem um mundo que dá pra te fazer de conta, que dá pra gente falar que tá, tipo assim, em pé de igualdade, pra mim meritocracia, no máximo dá pra te trazer níveis pessoais, sabe? Tu contra tu mesmo, basicamente. Porque agora tu dizer que tu e teus irmãos estão em pé de igualdade só porque vocês tiveram os mesmos pais, tu tá tirando de contexto várias coisas que são diferentes, tá ligado? Entre vocês. Todas as coisas genéticas e psicológicas, existenciais, tá ligado? Físicas também. Enfim, tanta coisa que rola entre diferente que essa ideia de que as pessoas estão em pé de igualdade e chegou no topo porque mereceu mais e quem não chegou no topo porque não se esforçou quanto poderia, tá ligado? Eu não compactuo, eu não acho bacana, tá ligado? E tem uma coisa assim que, né, eu vejo que a lógica meritocrática, ela ajuda para a sociedade escalar em direção para coisas piores. E eu vou explicar bastante o que eu tô querendo dizer com isso. Bem, basicamente eu acredito que a meritocracia é o primeiro degrau numa escada que sobe por níveis, que seria supremacia, não, superioridade, supremacia, e o último nível seria assim, racismo mesmo, tá ligado? Daí o pior nível de todos, né? E por que que eu tô dizendo que é o primeiro nível? Porque a meritocracia faz com que a pessoa acredite que é assim que, tipo, as coisas estão acontecendo simplesmente por causa do mérito. Então ela tá ignorando a desigualdade, então mostra que ela tá incapaz de reconhecer que o sistema não é igual perante a todos, a sociedade não é igual perante a todos, entendeu? Então ela tá vivendo já numa forma, eu naturalmente a lente que ela tá enxergando dessa vida não tá real, tá ligado? Não tá considerando um monte de coisa que tá além do esforço, além do melhor que tu pode fazer. Como eu disse, entendeu? Eu não vou, depois desse momento eu não vou repetir mais. Esforço e dedicação é incrível a níveis pessoais, de ti pra ti mesmo, entendeu? Só que o teu esforço, a tua dedicação não é o único fator para determinar o teu sucesso, tá ligado? Falar que todo mundo que tentou de tudo que foi, tipo assim, a pessoa deu tudo de si, com o máximo que ela tinha à sua disposição, com todo o conhecimento que ela tinha, com toda a dedicação, com todo o empenho, e com o amor e a dedicação tipo, a vontade de fazer algo dar certo, só por causa disso isso vai dar certo, sabe? Ignorando todos os outros fatores que levam alguma coisa a dar certo nessa vida ou não. Pra mim, isso daí é uma mentira, sabe? Principalmente se a gente vive numa cidade desigual, o Brasil é desigual. Ponto final. Então eu não vou mais falar sobre isso. Esforço, dedicação é incrível, mas isso não tem nada a ver com defender uma lógica meritocrática, porque, sabe, tem muita coisa além disso na jogada. Então, é por isso que eu tô dizendo pra vocês, não caiam nessa lógica de achar que todo mundo podia estar no melhor lugar possível se esforçando, porque não é assim, tipo, se tu for ver na prática, cara, se tu for observar, sabe, não excluindo as exceções, mas tu vê que as exceções não são a regra, tá ligado? Tu vê que pessoas extraordinárias conseguiram resultados extraordinários e tudo mais, só que agora, em larga escala, gente, muita gente tá numa posição devido a uma plataforma já existente, tá ligado? Então não adianta pregar uma lógica meritocrática, sabe? Não tem condições. E por que eu disse que escala? Porque é o primeiro nível. O cara começa a achar que é assim. Todo mundo consegue as coisas por esforço. Se o cara já tá nessa realidade, se ele já aceita isso, ele pode atingir a segunda raciocínio, que é de superioridade, entendeu? Que é basicamente assim uma distinção que rola as pessoas, né? Eu digo as pessoas, eu tô dando essa expressão para dizer que eu já vi gente variada falando sobre esse tema, entendeu? Falando sobre a diferença que rola nessa questão, assim, do ponto de vista que rolou essa colonização branca aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, que aqui no Brasil se converteu para o sentimento de superioridade, lá nos Estados Unidos se converteu para o sentimento de supremacia. Quem não concorda, quem discorda, quem quiser pesquisar e ver o que acha dessa história, sinta-se à vontade, embrense e vamos ver o que vocês vão ver por aí, entendeu? Eu já vi esse tipo de explicação e eu consigo ver por algumas razões, tá ligado? Dá pra ver assim, inclusive por causa de movimento, sabe? E daí, agora eu tô dando minha opinião sobre essas informações que outras pessoas expõem e eu reflito sobre elas, tá ligado? Olha, tem gente que fala que não existe pior ou melhor do que uma coisa do que a outra, sabe? Primeiro, eu acho que existe sim, por isso que eu falei que são degraus, são escalas, tá ligado?
Supremacista eu acho que é mais escroto do que superioridade, o que não é legal pra pessoa se sentir superioridade. E quando eu digo superioridade, cara, é uma crença que pode estar estabelecida em qualquer valor, tá ligado? A pessoa pode ter uma superioridade por causa acredita da religião dela, sabe? Ela pensa que eu sigo tal religião, porque eu sou cristão, porque eu sou muçulmano, porque eu sou batuqueiro, porque eu sou espírita, porque eu sou budista. A minha religiosidade confere uma superioridade às pessoas que não possuem aquela religião. Aí tem gente que pode ter superioridade também por causa de descendência, sabe? No caso, ascendência, melhor dizendo, sabe? Aí, no país que ele acha que ele nasceu, vai dizer que ele é melhor. Ah, eu vim de tal lugar do mundo, isso me torna melhor que as outras pessoas, sabe? Superioridade. E a questão também étnica, sabe? O cara pode achar superioridade por causa da cor de pele dele, por causa do cabelo dele, por causa da altura dele, enfim. Ele convenceu-se de que ele é superior, que ele merece mais, entendeu? E daí, por que eu tô dizendo que aqui no Brasil tem uma superioridade branca? Porque foi isso que a cultura foi estabelecida, gente. É para entender como que a sociedade brasileira, o que a gente chama de sociedade brasileira foi formada. Hoje em dia a gente tenta expor, a gente tenta trazer um monte de coisa diferente. Quando eu digo a gente, é exemplos diferentes de brasileiros, sabe? Tomando como base tudo que o brasileiro fala a respeito do próprio Brasil, hoje em dia dá pra ver que a gente tem uma visão mais ampla do que é ser um brasileiro, o que o brasileiro fala, pensa e sente, sabe? Só que agora, historicamente falando, considerando que aqui rolou um processo conhecido como colonização, entendeu? Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, rolou um monte de coisa que eu nem vou me atrever a começar a explicar aqui, sabe? Mas rolou processos bem conhecidos como de escravização, sabe? Dos povos africanos, dos povos indígenas que tem aqui. Rolou um processo de catequização, de forçar as pessoas a converter-se ao cristianismo de uma maneira que não foi só através do amor e dedicação, entendeu? E dialogando. Rolou um monte de excessos, rolou um monte de abuso, morte, enfim, rolou todo esse processo. E, paralelamente, enquanto isso estava acontecendo, quem eram a elite do Brasil? Quando eu digo elite, elite financeira, sabe? Era a monarquia. A monarquia que, claro que foi passando por vários, né? Tô falando de séculos até chegar à independência do Brasil, mas foi uma monarquia que ela era pessoas brancas de Portugal, sabe? Não exclusivamente de Portugal. Tinha muitas pessoas espanholas também, assim, na elite do Brasil, nessa fase. Teve outros povos que também fizeram colonização aqui nessa terra durante algum tempo, e essas pessoas que estavam criando aquilo que seria a sociedade brasileira. Elas que faziam as leis, elas que falavam que era bonito, que era legal, que era engraçado, que era certo. E o tempo foi passando e isso foi modificando e mais coisas foram sendo incluídas. Só que não dá para negar que por todo esse passado de colonização foi instalada, principalmente na mente da elite do Brasil, das pessoas que vivem com a maior grana, uma apreciação, uma identificação, uma idolatria para coisas especificamente brancas e portuguesas, não necessariamente portuguesas, mas europeias de modo geral, tá ligado? Então, existe essa ideia de superioridade. E com isso eu não tô querendo dizer que as pessoas não podem gostar, não podem apreciar. Vocês sabem muito bem que eu gosto de várias coisas que não são produzidas no Brasil, por exemplo. Só que, em momento nenhum, eu acredito que essas coisas são melhores por não estarem sendo feitas no Brasil. Sabe, de verdade não é a razão pela qual eu me encanto ou deixo de me encantar com um produto, sabe? Não é, mas eu entendo que já tenho essa desconstrução por trás de todo esse processo, sabe? Mas agora eu tô falando, mais uma vez, não são casos separados, sabe? Não é eu e tu aqui. Talvez tu também não tenha essa noção dentro de ti. Mas agora, a sociedade brasileira foi formada com essa noção de superioridade, e a superioridade era das pessoas brancas, entendeu? Primeiro, por causa do período de escravidão, entendeu? Abolir a escravidão, as pessoas, tipo, essa coisa que as pessoas têm que entender, sabe? Quando eu tô falando dessa elite, eu tô falando que as pessoas são melhores. É um termo para identificar quem tinha muita grana historicamente nesse país durante todo o tempo que ele foi colonizado até o presente momento, sabe? A elite brasileira eram pessoas brancas, sabe? Eu sou uma pessoa branca e eu sou pobre. E eu sei que tem várias pessoas brancas que são pobres. Só que agora a diferença é que na elite existem poucas pessoas negras por várias questões históricas, tipo, compreensíveis, documentadas e discutidas, tá ligado? Então, sim, existe essa noção de que coisas brancas, coisas europeias são superiores, principalmente nessas pessoas que vivem nessa realidade elitizada, separada da outra realidade que faz parte do Brasil, tá ligado? Que não tem contato com outras coisas que várias pessoas que fazem parte da base da sociedade têm conhecimento comum e corriqueiro, como por exemplo, assim, eu já dei um exemplo falando da minha própria vivência, a própria experiência de participar de um culto de matriz africana, frequentar uma terreira, frequentar um ilê, participar de uma sessão de batuque, sabe? É o tipo de coisa que é uma vivência muito comum para várias pessoas do Brasil, mas
a elite brasileira durante muito tempo não fazia, tipo, historicamente falando, não fazia, e hoje, quem sabe hoje em dia até exista, tá ligado? Justamente porque, né, tem pessoas variadas também que conseguem ascender de classe social, entra essas outras coisas no meio mais complexas de tudo que eu tô falando, que foi, tipo, a gente pode conseguir construir um Brasil que não há um sentimento de superioridade. Só que isso tem que ser desconstruído, isso tem que ser conversado, isso tem que ser declarado aberto, tá ligado? Então esse é o segundo nível, sabe? Primeiro o cara começa com meritocracia, se ele já tá aceitando que é só assim, ele pode começar a aceitar outras coisas. Se ele começa a aceitar que é só o esforço que conta, ele pode aceitar outras coisas que justificam esse sentimento dele de sentir que ele pode mais, que ele merece mais, né? Aí vai para aquilo que eu defino no terceiro nível nesse degrau, que é a supremacia, que eu falo que é o que rola mais nos Estados Unidos, por questões assim, olha, eu não tenho problema de falar que a partir do momento que não rolou aqui no Brasil algo exatamente igual ao que foi a Ku Klux Klan, por exemplo, sabe? E a segregação que chegou a rolar nos Estados Unidos e com leis específicas, assim, de não poder, pessoas negras não poderem utilizar, não que não tivesse o tabu social aqui no Brasil e todas as outras coisas, sabe? Mas é só, sendo honesto em comparação, eu não tenho, tipo, sem nenhuma síndrome de vira-lata, eu não tenho como dizer que nesse ponto o Brasil está atrasado com relação aos Estados Unidos, sabe? E só para deixar bem claro, isso não quer dizer que o Brasil não há racismo. Eu só tô falando dessa questão de supremacia para superioridade. Nos Estados Unidos cresceu e instaurou e existiu e existe até o presente momento um sentimento muito mais, na minha opinião, sabe, muito mais visto, tipo, agravado de supremacia, justamente porque a história deles já teve esses momentos, já teve esses capítulos, e a própria Constituição deles meio que permite a existência disso, tá ligado? Então eu acredito que a pessoa ser supremacista é pior do que ela se sentir superior, sabe? Ter o sentimento de superioridade. São duas coisas bostas, são duas coisas escrotas, são duas coisas merdas, sabe? Só que, né, são, como eu falei, é um degrau, vai subindo, vai escalando até chegar ao último nível, sabe? E a supremacista daí já é uma coisa mais agravada, sabe? É básica, pode ter aquela coisa a ver assim, tipo, todas as coisas que eu já falei no sentimento de superioridade, só que ele é um agravante muito maior da pessoa que já tá, tipo, ela literalmente deve odiar gente diferente dela, sabe? E quando eu digo gente diferente dela, pode ser para qualquer razão, dependendo do tipo de supremacia que a pessoa tem, sabe? Tem gente que é supremacia religiosa, racial, étnica, sabe? Cultural, sabe? Sei lá, quantas coisas na cabeça do ser humano ele pode se convencer que é razão para ele se sentir, enfim, superior a um semelhante dele, tá ligado? Então, aí, como eu disse, vai escalando, sabe? Meritocracia, superioridade, supremacia e o último nível, racismo, que eu tô falando daí. Só para deixar bem claro, não que não existam atitudes racistas, comportamentos racistas, racismo estrutural, essas coisas que eu sei que existem e vira e mexe eu também menciono em algum momento que eu acho que é pertinente para estar falando disso. Só que agora eu tô falando da pessoa racista, assim, daquela definição mais clara que é o cara realmente, dentro dele, intimamente, se tu perguntar para ele se ele é igual a outro ser humano, por uma razão que seja, ele vai achar que não, ele vai acreditar que não, enfim, por qualquer razão estúpida, seja lá quais são as razões que a pessoa consegue ter para justificar na cabeça dele ter esse tipo de sentimento, sabe? É óbvio que não é algo que tem evidência, que tem, enfim, realmente tem um embasamento. É um sentimento que a gente, de modo geral, muitas pessoas, sabe? Que eu digo muitas pessoas, é a ampla maioria da sociedade recrimina, hostiliza, mas, né? E tem gente que sente, entendeu? E mais uma vez, não estou dizendo que não existe atitudes, não tem comportamentos que são, tipo, que são vistos como racistas e que são condenáveis e execráveis e a gente tem que tentar desconstruir todas essas paradas. Eu entendo tudo isso, sabe? Mas é bem diferente a pessoa que tem esse racismo do comportamental e estrutural e que a gente tentando conversar sobre isso vai poder fazer a pessoa entender mais sobre certas coisas, da pessoa que tem um sentimento dentro dela que, tipo, realmente, daí eu não sei se tem uma solução, sabe? Se depois de tudo que a sociedade já falou e conversou, o cara ainda consegue acreditar em algo desse tipo, sabe? Eu não sei realmente se tem como convencer esse cara de que esse tipo de comportamento, tipo, não é tolerável, sabe? Mas ao mesmo tempo que eu não acho que não tem que ser nem permitido por lei, sabe? Mais uma vez, ressaltando por que eu acho que aqui no Brasil não cresceu esse sentimento, sabe? De supremacista, sabe? Porque lá nos Estados Unidos tem essa história de que o cara pode ser abertamente racista e a lei não vai fazer nada com ele, tá ligado? Porque é o direito dele, sabe? Eu não acho que isso dê um direito da pessoa, porque eu não acho que tu poder, tipo, não respeitar um ser humano, não querer humanizar outro ser humano é um direito da pessoa, sabe? Isso daí, uma cultura que permite que um semelhante se separe,
sabe? E quando eu digo semelhante, é isso, semelhante, caralho. Compartilha material genético, a gente é a mesma espécie, entendeu? A gente não é outra espécie, a gente não é outra raça, porra, sabe? Então, o cara que consegue enxergar um semelhante como alguém que não é semelhante a ele e ele vai falar isso tem que ser garantido pelo Estado, eu falei, cara, isso daí pra mim é uma anomalia, sabe? É uma lei, eu não tenho problema nenhum de que não exista esse tipo de liberdade, porque é um exemplo de por que eu acho que isso não cresceu aqui no Brasil, entendeu? Se tiver. E não que não existam essas pessoas com esses comportamentos que não falem essas coisas, entendeu? Eu sei que tem, eu não tô vivendo num conto de fadas, sabe? Só que ao mesmo tempo que, pelo menos, também não dá pra fazer de conta que não tem um Estado que, tipo, tu pode denunciar e as pessoas também se pronunciam contra, as pessoas também, tipo, acham horrível, sabe? E denunciar e falar sobre essas coisas tem efeito na forma até que as pessoas, do jeito que as pessoas se relacionam, entendeu? Não dá pra dizer que o Brasil tá estagnado da mesma forma que ele tava há 20 anos ou 28 anos, que é desde o momento que eu nasci, entendeu? Então é só essas coisas que eu reconheço que tem essa lei que ninguém tem que se sentir livre pra ter essa liberdade. É uma liberdade que nenhum ser humano nunca deveria sentir que ele deve ter. E se mesmo a gente martelando contra isso, o cara ainda sente isso dentro dele, eu não tenho problema nenhum que ele saiba que ele tem que guardar isso. Se ele externalizar, as pessoas vão querer ou modificar a forma que ele pensa ou vão querer bater nele, tá ligado? Porque é o tipo de coisa que eu não, eu acho que tá passível de recriminação, sabe? É um ponto que eu acho que a cultura pode transcender, sabe? E é por isso que eu começo indo contra a lógica meritocrática, tá ligado? Justamente porque todos esses raciocínios que eu falei, que eu dei nomes aos bois para não ficar subjetivo, que eu fui falando por que eu acho que tem que combater contra, é que tudo isso leva as pessoas a ignorarem a desigualdade e, em última instância, realmente criar um sentimento de separação, sabe? De criar um sentimento de que nós não somos semelhantes, que nós não somos a mesma espécie, que nós não merecemos os mesmos direitos, que nós não devemos ter os mesmos, enfim, a mesma dignidade, sabe? E quando eu digo a mesma, é a mesma, a boa para todo mundo, entendeu? É boa para todo mundo. E essas lógicas que eu nomeei da primeira até a última são mecanismos que, olha, foram criados ou naturalmente porque as pessoas que estão no poder são assim, ou então as pessoas que estão no poder não necessariamente são assim, mas elas sabem que estimular isso entre a própria população para que vá havendo, sabe, essa distinção dentro das pessoas, inclusive dentro da mesma camada social, tá ligado? Eu usei o exemplo das elites, mas eu sendo uma pessoa pobre, vindo com pobres, eu também vou falar que não é porque a pessoa é uma pessoa pobre que ela não possa ter todas essas coisas que eu falei. Ela não possa acreditar em lógicas meritocráticas de superioridade, supremacia ou racismo, entendeu? Essas coisas aí podem aparecer na base da sociedade também, sabe? Justamente porque, como eu falei aqui, elas são incentivadas, sabe? Seja de forma natural, entre aspas, ou agenda política institucional de gente trabalhando para fazer isso daí acontecer, entendeu? Independentemente, eu acredito que tu tem que estar consciente para essas coisas para poder combater elas, sabe? E mais uma vez, olha, não é recriminação nem para o nosso Brasil, nem para os Estados Unidos, nem para qualquer outro país específico, mas é uma crítica a pontos da cultura, a pontos da sociedade, que eu acredito que são reais, que são observáveis, tá ligado? Eu não acho que eu tô falando coisa aqui do nada. Eu não acho que sugerir que o Brasil adquiriu uma cultura de superioridade europeia devido à história dele seja um absurdo, e de falar que os Estados Unidos teve um passado que reflete no presente do país deles de supremacia racial, com movimentos como o Ku Klux Klan e esse negócio, assim, de toda a segregação que rolou lá, sabe? Já viu o Muhammad Ali falando dele não poder, sabe, entrar no lugar para comer e tudo mais, e ele já era um atleta olímpico, sabe? E a pessoa dizer para ele que não vai se ele ver uma pessoa negra lá. E como eu disse, não que isso não aconteça no Brasil hoje em dia, até em outros momentos, e de outros momentos não, em certos lugares que não tem denúncia, que não tem uma coisa acontecendo, sabe? É condenável em qualquer momento, qualquer ponto histórico, sabe? Só que é aquele comportamento lá, sabe? Pro Muhammad Ali tá sendo negado de comer no restaurante é porque tava dentro da lei institucionalizado, permitido, tá ligado? Permitido de uma maneira que, obviamente, que se alguém fosse, tipo, isso era, eu acredito que isso era década de 70, agora eu não tenho certeza quando que o Muhammad Ali ficou famoso e tudo mais, sabe, vou falhar essa década de 60 ou 70, sabe, mas eu tô assumindo que é de década de 70, tá ligado? Então, sabe, não faz tanto tempo assim, sabe, não que aqui no Brasil não pudesse acontecer algo exatamente igual, porque não ia ter uma lei, não ia ter um estado que ia fazer algo a respeito, sabe, eu não tô
falando que não tinha isso. Só que a diferença é que esse negócio da parada institucionalizada a ponto de que nem eu disse, o cara que já era uma celebridade tá recebendo assim uma reação dessas, assim, sabe? E ele conta essa história porque ele fala que não, eu vou ficar aqui, vou comer, porque ele sabia que ele podia usar a posição dele pra fazer tipo, forçar praticamente uma mudança, sabe? Falar assim, como assim tu não vai me servir porque eu sou negro, sabe? Então, isso daí são coisas assim que, se aconteceram esses capítulos, é evidente que essas coisas não foram embora e agora as sociedades estão completamente livres de desigualdade, sabe? E agora tá tudo do jeito que devia estar, sabe? Então a gente reconhecer esses passados, reconhecer esse presente, pode ajudar a que construa um futuro melhor, e é o que eu quero também, tá ligado? E é o que eu quero também, e eu não tenho, assim, problema nenhum de falar que eu tenho vontade de participar dessa mudança, sabe? Que eu tenho vontade de ver esse mundo acontecer, entendeu? Porque é um negócio assim que. Deixa eu ver se por onde que eu começo esse assunto. Não, acho que talvez eu vou guardar isso aqui pro final mesmo, né? Porque eu vou prosseguir assim, já que eu mencionei essas questões, eu falei esse termo de elites e tudo mais, sabe? Financeiro e tudo. Eu vou mencionar assim uma coisa assim que tem a ver com também é por causa de alguns papos recentes que tinha ouvido o pessoal falando assim, por questões assim, comerciais. E é engraçado que eu vou dizer para vocês que pessoas de polos políticos bem distintos, sabe? Eu tava vendo algumas pessoas assim que estavam mais alinhados à esquerda e depois o outro programa falando com pessoas que claramente estão mais alinhadas à direita, e essas pessoas costumam ter o costume de dizer que, tipo, quer dizer, duas delas se vendiam, uma se vendia bem à esquerda e a outra dizia que não era, tipo, dizia que não era bem à esquerda, mas ela compactava bastante com a pessoa da esquerda. E daí no outro cenário, uma pessoa se dizia de uma aliada à direita e a outra pessoa se dizia não necessariamente ser aliada à direita, mas concordava bastante com aquilo lá. Então, mas o ponto é que essas duas conversas em algum momento chegaram em expressões como elites, globalistas e globalização, tá ligado? Então eu achei curioso, sabe, como opostos falavam sobre o mesmo assunto, mas provavelmente sobre óticas bem diferentes, sabe? Ou, no final das contas, nem tanto assim, vai saber, né? Só se as pessoas estivessem conversando umas com as outras, mas provavelmente elas nem conversariam umas com as outras, mas não sei. Mas enfim, o ponto é que, ouvindo esse papo daí, eu penso assim, eu também posso tentar explicar o que, que eu acho desse papo todo, sabe? Em primeiro lugar, só para falar que eu tô falando assim de elites, para deixar bem definido, sabe? É questão financeira, monetária, não é superioridade, não é supremacia, não é ser melhor do que ninguém. Mas assim, ó, é indiscutível que a acumulação de renda no mundo a níveis globais já tá, tipo assim, já é bem documentada, tá ligado? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que sempre tem informações assim, sabe? Em questão de quem tem mais dinheiro no mundo, algumas poucas pessoas têm uma porcentagem de dinheiro equivalente à grande maioria da população, sabe? Digamos assim, eu não sei exatamente quanto que dá para determinar, mas assim, ó, das 8 bilhões de pessoas no mundo, quando eu digo elites, eu tô falando assim das que são as 100 mil pessoas mais ricas do planeta inteiro, sabe? Pensem assim, mas só faz um exercício hipotético para entender o que eu tô me referindo, acho, daqui em diante, quando eu falar essas elites, tá ligado? As pessoas que têm mais renda no planeta. Então, se tu pegar desses 8 bilhões, tu cata os 100 mil mais ricos desse planeta, sabe? Essa daí seria a elite global em questão financeira, questão monetária, tá ligado? Então, eu já vejo que tem bastante gente que fala sobre isso, que é um negócio que eu acredito também, mas eu vou falar sobre com as minhas palavras, sabe? Porque tem muita gente que fala já que a política acontece a níveis globais, né? E ela acontece a níveis globais, digamos assim. A gente fala que os estados, tipo, a gente fala dos países como se fosse cada um vivendo na sua, mas isso não existe, né? O capitalismo é um sistema global, sabe? Não tem como existir o capitalismo assim, sozinho, tá ligado? Não tem como um país ser capitalista, você não, tipo, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Então, de modo geral, esse sistema de países, de vez em quando, faz com que as pessoas tipo, elas deixem de se ligar no o quanto que o planeta já funciona de uma maneira globalista e tudo mais, né? Já tem uma forma estruturada de existir que é, tipo assim, não funciona cada país na sua, vivendo na sua maneira, sabe? O jeito que um país vai ter regras do mercado, o preço dele e tudo mais, envolve muito esse tal de mercado internacional e os valores que tem, né? E, tipo, quando se fala do nosso país, mais uma vez, tem várias coisas pessoais. Em primeiro lugar, essa elite, com certeza, muito, sabe? Não exclusivamente, mas muito sim, é uma elite feita por pessoas europeias e acredito também que muçulmanos, sabe? Pessoas do povo, tipo, de povos árabes e tudo mais.
É provável que tenha pessoas chinesas também nessas 100 mil. Alguns chineses eu não sei quantos, entendeu? Não tô, né, tô teorizando aqui, especulando, né? E é provável que também alguns brasileiros mais ricos brasileiros também entrariam nessa jogada, porque, né, aqui essa desigualdade é muito grande, então alguns dos brasileiros mais ricos do nosso país são pessoas bem ricas no mundo, até onde eu sei, né? Mas enfim, então tu pega todo esse pessoal com toda essa grana e daí tu vê que, falando do mercado mundial, eles têm muita influência, sabe? O quanto que está sendo movimentado, e não essas pessoas quanto figuras, mas todas as empresas que eles estão associados. Para ser uma pessoa considerada muito rica no mundo capitalista, é evidente que tu não é um indivíduo sozinho, sabe? Isso não existe também, sabe? É aí que nasce o sistema que é definido como oligopólio, que, como eu disse, tantas pessoas da esquerda apontam que existe, quanto as pessoas da direita apontam que existe. Só que também é engraçado como os dois acusam um ao outro de, tipo assim, o oligopólio é controlado pela esquerda, outros dizem que o oligopólio é controlado pela direita, e os dois, tipo, falam como se fosse muito óbvio, então é evidente que, tipo, essa parte de existir o oligopólio eu acho que é real, tá ligado? Mas eu também acho que é evidente quanto que eles são eficazes em fazer as pessoas ficarem mais preocupadas em descobrir se é da esquerda ou da direita do que atacar o oligopólio independentemente de quem tá por trás, sabe? Se ele acredita ser da esquerda ou da direita. Que eu acredito muito na história de dividir e conquistar. Muito, muito mesmo real. Do fundo, assim, do meu coração, vou dizer pra vocês que quando eu vejo as pessoas batendo boca, a minha reação natural é pensar: quem é que tá ganhando com a gente batendo boca sobre isso, tá ligado? Essa é a minha reação natural sobre discussões, sabe? É pensar se realmente está havendo algum benefício daquela debateção de boca, ou se isso daí pode ser mais uma estratégia de distração e fazer as pessoas ficar batendo boca, porque, tipo, na minha opinião, não é à toa que isso é um dos ensinamentos de Sun Tzu na arte da guerra, sabe? Eu acho que se esse cara falou isso, que pra te vencer guerras, tu tem que dividir pra conquistar, eu acredito que isso é feito sempre até os dias de hoje, sabe? Enfim. Então, essa ideia de que existe um oligopólio, o que é o oligopólio? É um monopólio feito por várias empresas, sabe? Porque essas empresas também não existem sozinhas, não existem isoladas, sabe? É um mercado global, estruturado com várias fontes, com várias matérias-primas, com vários tipos de energia, com várias coisas, enfim, sabe? Esse é o tal de oligopólio, sabe? As indústrias todas se abraçam, se conectam, sabe? De dos combustíveis aos alimentos, as coisas que tu usa para na tua saúde, assim, sabe? A indústria farmacêutica e suplementos e tecnológicos, sabe? Enfim, esse é o tal de oligopólio, sabe? Essa empresa que hoje em dia dá para definir como mundial, tá ligado? Porque como já foi escancarado algumas vezes como o motivo de ser assim, o teto de vidro do capitalismo, sabe? É que empresas que tecnicamente são europeias, são norte-americanas, para elas existirem, parte da produção delas rola de uma maneira ilegal, e daí em algum lugar, num trabalho escravo, sabe, para extrair alguma espécie de matéria-prima, e daí nesse meio tempo todo mundo fica discutindo sobre de quem é a culpa, sabe, se é o país que permite que isso aconteça, se é a empresa que sabe que isso acontece, mas faz vista grossa, se é a população que consome esse produto e também faz vista grossa, mas enfim, essa é a parte maquiavélica do capitalismo também nesse presente momento, sabe? E tudo isso entra nessa grande história, sabe? Esse oligopólio que o mundo criou, o capitalismo criou, a sociedade meio que é refém dele, e, né, e tem muita gente que acredita que essa força, né, mercadológica, digamos assim, controla o mundo, seja pessoas mais à esquerda, seja pessoas mais à direita, sabe? E olha, eu realmente acho que existe isso, e eu não sei muito bem, assim, olha, definitivamente, quem são essas figuras, o quão, tipo assim, conscientes elas são dessa estrutura e quanto que elas negociam ativamente, sabe? Mas agora, de que há uma lógica globalista, sabe? De beneficiar quem já está beneficiado, sabe? E daí para falar isso daí, olha, cara, se tu acha que não, aí tu tem que fazer muita pesquisa sobre essa história de redistribuição de renda e tudo mais, sabe? Mas assim, existe já muita gente, o que eu digo muita gente, olha, eu não guardo nomes, eu não guardo referência, mas eu já pesquisei, já vi estudos, já vi livros também, passagens escritas também por várias pessoas de vários lugares do mundo falando sobre essa história de que, olha, já tem jeito de todo mundo no planeta estar vivendo melhor do que vive agora, sabe? A alimentação, o planeta Terra já podia estar com comida, o planeta Terra já podia estar com saneamento básico, sabe? Simplesmente por
fazendo cálculos matemáticos e fazendo projetos. Olha, tu pode acreditar que não, tu pode acreditar que, olha só, se fosse possível, o mundo já estava assim, sabe? Se fosse possível, todos os seres humanos do planeta Terra tá vivendo numa casa, todos os seres humanos do planeta Terra estarem com saneamento básico, todos os seres humanos do planeta Terra estarem com almoço e janta, isso já estaria acontecendo, tu pode achar isso, sabe? Mas tem gente que fala, muita gente que fala, olha só, já dá pra fazer. Simplesmente era só as pessoas, tipo assim, as pessoas com maior condição de fazer isso se organizar e o mundo entraria nessa versão que a gente não sabe como é que é. A gente nunca viveu esse mundo para saber se é bom ou se é ruim, se vai ser um caos, se te passar. Ah, não. Se todo mundo tiver trabalho, se todo mundo tiver comida, o mundo vai acabar. Eu sei que parece difícil, né? Eu sei que na minha cabeça parece bem inacreditável que um mundo onde todos os seres humanos estão tendo um teto e alimentação vai ser ruim. Sabe? É bem difícil acreditar nisso. Só que agora, se é real isso daí, tá ligado? Se a gente já tem renda suficiente, a gente já tem tecnologia suficiente, produção de comida suficiente, a gente já poderia, se a gente se organizasse, se esforçasse, sabe? O mundo inteiro estaria com tudo o suficiente para daqui em diante a gente só prosperar e a gente começar a discutir realmente sobre viajar para o espaço sideral, sabe? Quando todo mundo, né? A gente podia até, quem sabe, começar a conversar sobre meritocracia. Se existisse um mundo onde todos os seres humanos têm alimentação e teto, pelo menos, sabe? Isso é alimento básico. Pelo menos, todos. E quando eu digo todos os seres humanos, são todos os seres humanos, sabe? Todos os seres humanos do planeta Terra. Todos os 8 bilhões aí que existem nesse planeta, sabe? Então, se já seria possível isso estar acontecendo e não acontece, aí também tu tem que se perguntar, será que não acontece porque, assim, esses caras que têm tanto recurso não sabem disso, tipo, se eles nunca gastaram tempo suficiente na vida deles para saber disso? Ou outra opção é que não é o projeto de globalização, sabe? Quando se fala de globalização, quando se fala de globalismo, é uma ideia de criar um mercado global, mas agora de criar uma igualdade global, sabe? Entre importar para o mundo, sabe? Importar para o mundo inteiro igualdade de recurso, igualdade de tecnologia, igualdade de oportunidade, sabe? Isso não é a agenda da globalização. Olha, infelizmente, eu vou até tentar fazer uma distinção assim entre globalista e globalização, porque eu acredito, assim, tipo, aí falando do meu viés assim, espiritual, que eu não vou ter como me aprofundar nesse momento, mas eu espero que quem está me ouvindo aqui já tenha ouvido outros programas sem contexto. Olha, eu até acho que existe algo bom na globalização, no sentido de, tipo assim, nós, os seres humanos da base, tipo assim, não as empresas, os oligopólios, sabe? Mas os seres humanos mesmo, no dia a dia ali, da vivência real do planeta Terra, sabe? Nem tão real assim, mas enfim, do mundo consensual que é do planeta Terra, a gente se conectar, a gente conhecer, a gente se permitir a humanizar mais outros seres humanos. E até eu digo pra vocês, eu aprendi muito culturalmente, sabe? E não tipo assim, Renan, tu nunca saiu do Brasil, tu conhece outros países. Não é isso que eu tô falando de maneira nenhuma. Só que agora, eu não posso dizer pra vocês que eu nunca ouvi gente de outros países falando a opinião deles, sabe? Relatando. É um tipo de conteúdo que eu sempre achei interessante, sabe? Eu já vi chineses falando sobre como é viver na China, indianos sobre como é viver na Índia, mulheres indianas sobre como é viver na Índia, pessoas coreanas, sabe? Eu gosto de canais também de pessoas que vieram de outros países para viver no Brasil. Eu sempre achei é o tipo de conteúdo que sempre foi interessante para mim, sabe? É ouvir pessoas de outros lugares falando o que que eles acham, o que que eles pensam, o que que eles sentem, sabe? Sempre achei isso muito interessante, tá ligado? Então eu vou dizer pra vocês que isso daí eu enxergo algo maneiro na globalização, porque eu realmente acho que pode facilitar um processo daí bom e a longo prazo de fazer uma sociedade que se entende mais, que se respeita demais e que pode até se integrar mais, sabe, ao longo do tempo, sabe? Então esse daí pra mim é o benefício da globalização, sabe? Mas é um benefício assim não planejado, digamos assim, sabe? Não foi a intenção globalista, né? Aí eu agora vou mudar para esse termo que daí é a separação. Globalização é o lado bom da agenda globalista, que a agenda globalista é o quê? Essa é a intenção de integrar o mundo. Mas eu vou dizer para vocês que eu não vejo essa intenção como a ideia positiva, tá ligado? Eu honestamente vejo que essa agenda globalista no presente momento é de lucro, tá ligado? É um mercado global, é renda global e é fazer com que os países continuem assim numa maneira do tipo
obrigando, não, cumprindo uma função de acordo com o esquema global, sabe? Aí eu vou falar assim um bagulho assim que algumas pessoas podem levar como até como conspiratória. Eu não me importo que leve para esse lado, porque é o seguinte, em primeiro lugar, algo sobre conspirações. As conspirações existem, no caso, existem teorias da conspiração, né? Aí são teorias que podem e não podem ser, mas o que é conspirar? É as pessoas trabalharem nos, tipo assim, escondidas para algo acontecer, sabe? Conspirar prol ou contra algo, sabe? Então, conspirações definitivamente existem, sabe? Historicamente falando, várias aconteceram, sabe? Então, né, mas isso daí pode soar meio como teoria da conspiração, o que eu tô tentando estabelecer agora, mas eu não acho, tipo, justamente porque eu não tô falando agora algo que eu pensei pela primeira vez, sabe? Mas observando esse tal mercado global, vendo o que os países fazem ou deixam de fazer, inclusive o comportamento do próprio Brasil, sabe? O nosso país, olha, eu não acho que um país que ficou tanto tempo sem buscar uma soberania nacional fez isso por acaso, tá ligado? Eu não acho que o Brasil manteve-se desindustrializado, não investiu em tecnologia, não, tipo, não participou de vários projetos, assim, que se fosse a intenção desse país, tá ligado? Não é, tipo, porque é um negócio que era até fazer até parte da estratégia, entre aspas, do capitalismo, sabe? A estratégia do capitalismo, né, era se industrializar, desenvolver tecnologia, e com tecnologia tu ia fazer um monte de grana. O Brasil não fez basicamente nada disso, tá ligado? A gente continuou, tipo, é um país que cresceu e enriqueceu através do extrativismo, através da agropecuária, sabe? Isso tô falando desde o início do processo do colonialismo, sabe? Começou o colonialismo, como é que começaram a fazer dinheiro com esse país aqui? Extraindo as coisas daqui, vendendo, mandando embora, tudo que podia vender, sabe? Tanto de natural, contra joia, contra ouro. Né? Isso daí era colônia de Portugal, esse dinheiro não era do Brasil, digamos assim, sabe? E extraindo. E desenvolveu, começou a fazer agropecuária, indústria agrária, começaram a produzir várias coisas aqui, sabe? Café, cana-de-açúcar, enfim, carnes e tudo mais, sabe? Foi isso que o Brasil se tornou com muita escravidão rolando, trabalho escravo rolando, essas coisas. Tem que falar para ver que esse que era o Brasil, sabe? Século XIX também, que um monte de gente defende que o Brasil pegou e virou um país, falou assim, o Brasil é um... Tem gente que fala que o Brasil cresceu muito, sabe? Monarquista, filho da puta, que fala que o Brasil se desenvolveu pra caralho no século XIX e começou a dar mal no começo do século XX ali, tá ligado? Cara, olha o que tava rolando no Brasil no século XIX. Escravidão ainda, sabe? 1822 rolou a independência do Brasil, que continuou com um rei português. Ele só se separou da coroa portuguesa e virou um rei, né, aqui. Embora não tivesse muito que brasileira, mas já tinha pessoas que nasciam nessas terras, tá ligado? Já tinha pessoas que, descendentes de portugueses, nascendo aqui no Brasil, que eram portugueses. Só que o primeiro rei do Brasil, né, porque ele também virou rei aqui do Brasil, era português, sabe? E num país que não aboliu a escravidão, sabe? Paralelamente a isso, a América Latina, todos os países aqui da volta estavam se tornando livres da Espanha, principalmente, né? Porque é o que tinha colonizado praticamente tudo aqui na volta, livres da Espanha e abolindo a escravidão. O Brasil não fez isso. Por isso que, olha só, acabou de passar agora o bicentenário, cara. Eu não acho nem legítimo chamar de bicentenário. Foda-se que é independência, sabe? Como é que tu vai comemorar a independência de um país que só foi abolir a escravidão em 1888, tá ligado? Há 200 anos atrás, se a gente voltasse no tempo, todas as pessoas negras aqui que estão vivas hoje em dia seriam escravas, sabe? Então, como é que tu tá comemorando isso? Como é que tu tá falando? Que porra de independência é essa, caralho? O que vocês estão celebrando pra quem? Quem é que tá feliz com essa merda, tá ligado? Quem é que tem que celebrar? Quem é que deve alguma coisa? Dizer, Renan, tu é branco, descendente desses caras, foda-se que eu sou descendente, tá ligado? Foda-se, tá ligado? Eu tenho consciência, pelo menos, de saber que, olha que merda, que bosta de independência, que grande independência é essa que não se separou, não aboliu a escravidão, tá ligado? Então, tipo, essa é outra coisa que dá pra observar na história do Brasil, que é diferente dos outros países, e infelizmente é diferente pra pior, tá ligado? É encarar que o Brasil tem esse título horrível de não ter sido um país que se rebelou realmente contra o seu colonizador, tá ligado? Não foi isso que aconteceu, tá ligado? Foi a elite brasileira da época que apoiou que não sei, Dom Pedro, agora não sei qual, eu não guardo o nome dos arrombados, tá ligado? O Dom Pedro da época lá aceitou que ele ficasse, que ele não mexesse na escravidão, porque estava funcionando muito bem para os caras da época aqui, faziam muito trabalho, que precisavam de muitos escravos, por isso que o Brasil recebeu
foi o país que recebeu mais escravos assim, legalizados, sabe? Dizem que foi 5 milhões que entraram dentro da lei aqui de pessoas escravizadas no Brasil. Então, tem essa realidade escrota do nosso país, tá ligado? Escrota, 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 e que sim, o Brasil ganhou muito dinheiro, mas esse dinheiro era pra quem, tá ligado? Do povo, que povo, caralho? Mal tinha povo, entendeu? Desde aquela época já era desigualdade, já era o quê? Tu acha que tinha muito comerciante e muito agricultor pobre que tinha competição com esses caras, os grandes donos de terra, que faziam um trabalho com pessoas escravizadas? Não tinha competição, tá ligado? Já estava criando uma realidade de desigualdade que depois, quando rolasse a abolição da escravatura de uma maneira porca, que já foi falada muitas vezes até por mim, então não vou me repetir aqui sobre isso, sabe? Só lá em 1888, na virada para o século XX, já o Brasil, retardatário pra caramba, rola esse processo e adivinha, não chega a tal revolução industrial. Muito tempo depois chega alguma coisa, inclusive no período da ditadura militar, que é uma coisa que as pessoas defendem assim até para dizer assim, não só por ele, né, sabe, Getúlio Vargas também, eu tô tentando pular várias coisas, ó, quem quiser saber mais vai ter que ler, sabe, eu também não sei tudo, eu leio algumas coisas, vejo vídeo, vou atrás de algum conteúdo variado que eu quero saber, mas Getúlio Vargas, que é o ditador do Brasil e tudo mais, é um cara que também fez certos investimentos para ajudar o Brasil a se industrializar, pelo menos é um bagulho que eu sei de vários defeitos do Vargas, mas pelo menos ele tinha a ideia de ajudar o país a adquirir uma certa soberania, que depois não foi investido, depois cresceu de volta na ditadura militar, mas mais uma vez, cresceu até o ponto que era interessante para a elite não, tipo, não ser ameaçada, digamos assim, sabe? Ele só que era interessante que a população se desenvolvesse minimamente, sabe? Mas enfim, não criou-se indústria, tá ligado? Não criou-se indústria, nunca rolou uma malha ferroviária, até hoje em dia as pessoas inventam desculpa de por que nunca rolou, mas para mim é outra coisa que entra nessa ideia de que, olha, era para complicar, era para dificultar, entendeu? Um país, sabe, é bizarro até hoje em dia imaginar que poderia ter sido da história desse país se tivesse existido uma ferrovia que atravessa o Brasil inteiro desde, sei lá, desde o século XVIII, sabe? Eu não sei quando que poderia ter sido construído e tudo mais, só que nunca nem rolou, né? Enfim, e várias outras coisas, né? A gente tá aqui em 2022 e continua falando, o Brasil não é. Tipo, ele não deu uma de China, nem de vários outros países que se focou em produzir, em criar indústria e tudo mais. Só que isso daí é que tá, seria investimento estatal, sabe? Seria investimento do Estado. E se o Estado não buscou essa soberania, tá ligado? É porque, pra mim, dentro do mercado global, é essa a função do Brasil, entendeu? A elite sabe disso, ela tá ciente, ela organiza de uma forma que rola aquela tributação absurda que todo mundo também está careca de saber, mas tem que falar sempre, porque são um dos pontos focais de por que o Brasil é desigual, é o sistema tributário do nosso país, é muito injusto o sistema de imposto que é cobrado nessa nação, e é uma anomalia também em cenário mundial, sabe? É bem normal que os impostos ao redor do mundo sejam bem assim, não sejam dessa forma, tá ligado? Justamente porque vários dos países, de uma maneira que outra, buscam uma certa soberania. Agora o Brasil tem uma coisa, um estado bem explícito, tá ligado? É feito para quem tá em cima continuar a ficar em cima, quem tá embaixo não conseguir subir, não conseguir ascender, sabe? Mais uma vez, muito legal as exceções, muito legal as pessoas extraordinárias, sabe? Mas eu tô falando de como a estrutura estatal, né? E nunca foi feito para disputar mercado com os outros países, e eu não acho que isso é por acaso, tá ligado? Eu acho que o Brasil tá cumprindo a função que ele, tipo, ele se sujeitou a ser desde provavelmente de quando se tornou independente, entre várias aspas, tá ligado? Eu realmente não vejo, sabe? Independentemente do que o Bolsonaro diga de que Brasil acima de tudo, sabe? Eu não vejo de nenhuma maneira o Brasil se comportando como um país que quer adquirir uma soberania, que ele quer mostrar independência de qualquer outro país, até que para ele conseguir mostrar isso, ele teria que ter essa bala na agulha, tá ligado? Para ele dizer que ele não precisa de Estados Unidos, de Rússia, de China, ele teria que ter feito um projeto de desenvolvimento nacional, ele teria que ter maneira de negociar com commodities e não ter ficado nessa função de celeiro do mundo, entre várias aspas, tá ligado? Então, pra mim, cara, e fora aquela velha coisa, tá ligado? Que as melhores coisas que o Brasil produz não é feito pro brasileiro, sabe? A maioria da população brasileira que trabalha ainda, tipo, nas fazendas que utilizam o trabalho humano para colher e para fazer plantio também, a maioria das pessoas que trabalham nessas fazendas não tem acesso às coisas que eles mesmos produzem, sabe? Porque
a melhor carne, o melhor grão, o melhor tudo que o Brasil faz, ele exporta, ele vende. Então, tipo, é isso que o Brasil é, gente, tá ligado? Não tem essa história aí de que o Brasil é administrado querendo que seja o melhor pro Brasil. Não é o melhor pro Brasil, tá ligado? E quando ele se fala Brasil, não é o Brasil todos nós. É o Brasil, quem tá bem continua, tipo, eles vão continuar administrando para quem tá bem continuar bem, quem não tá bem não melhora, não sobe, não ascende, tá ligado? E né, isso daí, essa ideia é como o Brasil se posiciona nessa agenda globalista, tá ligado? Que, mais uma vez, pode soar meio teoria da conspiração, mas se vocês forem ver, pesquisarem, verem como é que funciona o mundo a níveis globais, geopoliticamente falando, tu vai ver que essa história de soberania e tudo mais é muito mais teórica, sabe? Infelizmente, na vida real, o mercado ele é amarrado de uma forma que essa gente... É evidente que esse pessoal, tipo assim, como eu disse, talvez eles não se conheçam, talvez eles não tomem café um com o outro, talvez eles não se negociem, mas é evidente que esse pessoal não tá assim, querendo se destruir, sabe? Querendo competir. Eles querem coexistir de uma forma que eles se beneficiem mais. E quando eu digo eles, cara, infelizmente, essa lógica globalista não quer dizer que, olha, o mundo quer repartir a riqueza. O mundo quer que todo mundo fique rico ao mesmo tempo, que todo mundo tenha dignidade ao mesmo tempo. Não é, tá ligado? A lógica globalista, infelizmente, pelo que eu tô vendo aí, sabe, é só para manutenção de um poder já existente, já estabelecido, há sabe-se lá quanto tempo, entendeu? Mas, como eu disse, ainda acho que tem lado bom nesse lado da globalização, sabe? Eu acredito que essa agenda globalista, sem querer querendo, criou mecanismos de comunicação. Esses mecanismos de comunicação provocaram uma certa integração. Eu acho que no futuro dá para vislumbrar um mundo em que as pessoas aprendem a se importar. Tipo, quando eu digo as pessoas, é seres humanos mesmo, sabe? Não os governos, não os oligopólios, não essa elite, não esse pessoal que tá só vendo o mundo em forma de cifrão. Mas as pessoas mesmo se importarem mais com o que acontece ao redor do mundo e coletivamente a gente querer prosperar. Só que agora, isso daí, que nem eu falei, é um efeito colateral desse processo, entendeu? Porque, né, quem já tá no poder, quem já tem os recursos e tudo mais, sabe? Então, cara, tipo, só para ser bem específico, é claro que tudo isso que eu falei é o cerne daquelas ideias assim, de distribuição de renda. Aí tem pessoa que pode estar falando da renda, então tudo isso é um discurso socialista, tudo isso é um discurso comunista. Cara, eu não falei nem isso nem aquilo justamente porque eu não tô enxergando dessa forma, sabe? É simplesmente porque, como eu comecei falando de meritocracia, não tem como a gente falar sério desse assunto, desse tema, enquanto a gente reconhece que o mundo é desigual. E eu reconheço que o mundo é desigual por uma questão histórica, sabe? Por uma questão de acumulação, que tem aí evidência para mostrar, sabe? Então é isso que eu tô falando. Não tem como a gente pensar em lógicas de meritocracia, falar que quem chega mais longe é porque se esforçou mais, a partir do momento que, cara, quando tem gente que já nasce inserido numa cultura, numa realidade que vai dar uma plataforma para ele, aquela plataforma vai esperar que ele construa a partir daquilo lá, tem várias outras pessoas do mundo que nascem sem sequer uma perspectiva de chegar a deixar de ser uma criança, tá ligado? Sequer tem uma estrutura. Então, por ver que o mundo tá assim há um bocado de tempo já, sabe? Desde quando foi rolando o processo de colonialismo, teoricamente ele acabou, teoricamente o mundo se importa uns com os outros, não é os que os discursos falam, não é os que os presidentes falam, cara, não, Renan, é a soberania, cada um pensa só no seu país. Não, caralho, nenhuma medida é tomada a níveis assim, a níveis governamentais é isolada, sabe? Sempre é pensando no mercado global. Então, porra, se o mundo reconhece que o mundo existe, por que esse mesmo mundo que reconhece a existência de si mesmo nunca tomou as medidas necessárias para rolar essa distribuição para dar dignidade, tá ligado? E aí não tem problema. Se o cara ouve essa ideia de distribuição de renda e ele precisa ir contra porque é socialista ou comunista, cara, olha, para mim tu dá casa e comida para seres humanos, velho. Não tem como tu me dizer que isso daí é assistencialismo, porra. A não ser que tu tá acreditando que todos os seres humanos do planeta Terra, que tem renda, que tem casa, que tem recursos, todos eles, todos, sem exceção, estão lá só por mérito, cara. E daí pra mim, porra, inútil, é aquele velho argumento que eu falo. É simples imbecilidade, sabe? É simples burrice. Então é por isso que eu falo, tá ligado? No mundo que se diz humano, no mundo que se diz se preocupar com direitos humanos,
se preocupar com igualdade, que é um discurso, cara, global, cara. Os caras aqui do Brasil vão falar esse tipo de coisa, os caras da Europa, os caras da América do Norte, os caras da África, os caras da Ásia, os caras da Oceania, governantes, presidentes, líderes de nações, chefes de Estado vão dizer esse tipo de discurso. De direitos para todo mundo, igualdade e tudo mais. É um tipo de discurso padrão, sabe? Então, se todo mundo já está de acordo, sabe? A sociedade não está de desacordo. Eu duvido que a base da sociedade falaria que haver um manejamento, tipo, remanejamento dos recursos já existentes, sabe? Simplesmente, olha, vamos ver o que acontece, vamos botar em prática, vamos ver como é que seria o mundo, um planeta Terra que a gente extingue miséria, insalubridade, fome. Porque dá, entendeu? Dá. Se tu acredita que não, tudo bem, cara. Aí tu vai ter que criar tuas teorias para justificar por que o mundo não tem como consertar os seus problemas. Por que a desigualdade é um problema que, por mais que todo mundo se organizasse, se esforçasse e simplesmente reconhecesse que a gente já tem mais dinheiro do que é o necessário, mais comida do que é o necessário, mais tudo do que é o necessário. É simplesmente ser o projeto, cara, ser a intenção, tá ligado? Então, é por isso tudo que eu não acredito que tenha essa intenção, entendeu? Voltando para a Terra, mais um pouco, né? Não exatamente para a Terra, mas voltando para o Brasil. É por isso que eu não acredito na nossa democracia representativa, tá ligado? Logo mais vai ter as eleições. E como o voto é secreto, eu vou aproveitar esse discurso daí para eu simplesmente não ter que dar satisfação alguma. Mas agora, contra a democracia representativa, eu sempre vou falar contra, sabe? Por que eu vou falar contra a democracia representativa? Porque eu não acho que as pessoas têm o direito de escolher por quem eles devem ser governados? Não, não é por isso, eu super acho. Só que agora, do jeito que eu vejo a estrutura estatal brasileira operando, eu não acredito que essa estrutura se permitiria realmente ir contra os interesses da elite e os interesses do povo. E a favor dos interesses do povo, sabe? E daí, Renan, tipo, cara, isso aqui que eu tô falando não é que eu levei leviandade, sabe? Tem uma puta construção que agora esse programa já tá longo, eu não vou poder falar tudo isso que tem por trás, mas só, em resumo, é tipo aquela história que nos governos do PT foi um momento que conseguimos tirar várias pessoas da miséria e ao mesmo tempo os banqueiros e os bancos, né, mais cresceram, mais lucraram também. Então, é o tipo de coisa, só que eu tô falando aqui assim, ó, mudanças que o Estado estiver sujeito a fazer através da famosa como é que eu acabei de falar? Democracia representativa, ele vai fazer, tá ligado? E as que eles não tá disposto a fazer, que nem a reforma tributária, como eu já falei em alguns programas, há quase 100 programas atrás, sabe? A reforma tributária que é indispensável, inegociável, sabe? Para eu começar a ter qualquer chance de crença nesse sistema político do Brasil, tinha que rolar a reforma tributária. E não me importa de onde que venha, e não me importa quem é o presidente, se é de esquerda, direita, centroavante, goleiro, cara, não faz a menor diferença, sabe? Mas a reforma tributária é um negócio que seria obrigatório, sabe? Tipo, é uma prova tão escancarada, tão assim explícita de que o governo brasileiro quer destruir o povo, entendeu? Que é aquela coisa da taxação, cara, o imposto sobre o consumo e tudo mais. É um negócio assim, cara, que é absurdo, totalmente assim, desumano, tá ligado? Então eu não tô nem disposto a acreditar em papo de político enquanto não rolar reforma tributária. Então, assim, ó, a minha opinião sobre a democracia representativa no nosso país é que ela é fraca sim, é indiferente sim, entendeu? O que mais muda, para não dizer que é inútil, o que mais muda para mim na democracia representativa é o discurso do político, porque para mim é só o que tem mesmo, é só o discurso, sabe? Eu não acho que eleger, tipo, a estrutura, vendo o jeito que a estrutura brasileira funciona, sucateando serviços públicos, sabe? Fazendo o povo se fuder, criando um imposto que só prejudica a base, sabe? Criminalizando as coisas que a base utiliza ou necessita, dificultando o acesso da população ao mínimo para ser feliz, sabe? Sucateando tudo que o povo precisa para, tipo, tirando dinheiro de professor, tirando dinheiro do recurso de saúde pública, sabe? Do SUS, enfim, todas essas coisas assim constantes, sabe? Chamar o transporte coletivo de transporte público, sabe? Sendo que tem que pagar uma grana que praticamente as pessoas já nem... Tipo, se tu não tem uma parte do teu salário reservada para pagar as tuas passagens, sabe? A pessoa que não tem esse negócio sequer consegue se locomover pela cidade, porque o preço é tão alto que fazer de conta que o cara vai conseguir ter dinheiro só para se locomover, tá ligado? Então, chama um transporte coletivo que é tirado por licitação, entendeu? Todas essas coisas evidenciam, cara,
para mim que o sistema político brasileiro não está querendo a prosperidade nacional. E por que ele não está querendo a prosperidade nacional? Porque a elite já se beneficia do status de globalista desse país, tá ligado? A elite já tem uma vida diferenciada, ela já goza dos privilégios ditos do primeiro mundo, sabe? Ela já tem uma realidade muito distinta. A elite não usa aquilo que ela oferece para a base da sociedade, sabe? Eles não usam os sistemas públicos de nada, sabe? Eles não usam nem os sistemas coletivos de nada, enfim. E enquanto isso, na hora de cobrar imposto, tudo é estruturado de uma forma que vai ser assim, ó. Olha, se tu compra comida, tu tá sustentando esse país. E adivinha quem compra comida, sabe? Adivinha quem compra comida, que é a mesma comida que também já vem em pior qualidade, porque a melhor qualidade do produto brasileiro é vendido na justificativa, que é mais importante ganhar dinheiro. Mas o que adianta um país ganhar dinheiro se esse dinheiro não vai ser investido no povo, tá ligado? Então deixa a melhor comida daqui, distribui pra todo mundo, dá na casa das pessoas comida. Aí depois tu vende, entendeu? Mas peraí, tudo isso que eu tô falando sugere uma soberania nacional. Para existir soberania nacional, esse sistema de países tinha que ser legítimo e os países tinham que pensar no seu povo, mas simplesmente não é assim, cara. Isso é manipulação, é discurso demagógico, tá ligado? Então, assim, olha, essa é a minha opinião sobre democracia representativa no momento, sabe? No máximo o que importa é o discurso, entendeu? Tem discursos mais bosta e menos bosta. Tem discurso que eu acho, meu Deus, esse cara tá mentindo muito bem, ou meu Deus, esse cara só tá falando merda, tá ligado? Então, pra mim, no final dos contos, cara, é a grandíssima diferença que faz do candidato B pro candidato... falei B primeiro, né? Então, pode ser candidato B, candidato C, sabe? A diferença é o discurso dele, sabe? Porque a estrutura, ela vai fazer aquilo que ela tá querendo fazer, sabe? Ela vai beneficiar aqueles que eles estão dispostos a beneficiar, vai oprimir aqueles que estão dispostos a oprimir, e não é um presidente que vai mudar o curso dessa jogada, tá ligado? E nem um deputado, nem um senador, sabe? Porque o coletivo... A estrutura tinha que ser feita para beneficiar o povo. E eu só vou... Então, para mim começar a sequer tolerar a ideia de democracia representativa, tinha que primeiro mudar essa reforma tributária, sabe? Se enquanto não rolasse a reforma tributária, eu não acredito que a democracia nesse país é uma ferramenta legítima e funcional de forçar uma mudança estrutural muito necessária para começar a sonhar com um Brasil com maior igualdade, sabe? E um Brasil mais digno, mais humano, mais legítimo, um país de verdade, sabe? Enfim... E só para concluir tudo isso, assim, ó, eu entrei em vários assuntos, assim, que na verdade me lembra, assim, uma coisa que lá no começo desse programa que eu mencionei para vocês que tinha uns caras que eu vi, assim, que eles falaram aquele negócio, assim, de não gostar da expressão massa de manobra e tudo mais, sabe? E daí tá aqui, ó, fiquei falando por mais de 1h30, imagina se agora eu chego aqui nesse momento desse programa e eu começo a falar para vocês que eu não tenho, assim, pretensão de conscientizar as pessoas, eu não tenho pretensão de que as pessoas levem a sério, sabe, o que eu tô falando, o que eu tô fazendo, enfim, o que eu tô defendendo, sabe? Porque é um outro negócio que eu vejo que acontece constantemente nesses podcasts e eu fico, assim, abismado com a capacidade que as pessoas têm de mentir pra si mesma ou de simplesmente mentir pros outros. Aí das duas uma, sabe? Ou a pessoa realmente acha que ela tá falando, tipo... Ou a pessoa realmente acha que ela fica 4, 3 horas num podcast falando sobre ideias assim sérias, sem ficar fazendo piadinha, sem ficar fazendo gracinha, sabe? Sem querer estar falando, tipo assim, transformando o próprio discurso numa piada, sabe? A pessoa querendo falar de pontos sérios da sociedade, pertinente, de relevância, durante 3, 4 horas. E daí no final de tudo isso, sabe? É que eu tô, tipo, falando programas diferentes, sabe? No final de tudo isso, a pessoa vai começar a querer negar que ela fez exatamente aquilo que ela fez, sabe? Então, eu acho muito, tipo, eu acho muito bizarro, sabe? Essa coisa que é muito comum na população brasileira de, sei lá, eu acho que eles sentem que qualquer, tipo, se eles reconhecerem algo que já foi evidenciado pelo comportamento deles, vai estar... Sim, porque eu nem tenho como... Porque, tipo, as expressões que esses caras falam assim, eu não tenho a pretensão de estar conscientizando. Como que tu não tem a pretensão de estar conscientizando, velho? Tipo, como é que tu vai dizer isso pra mim depois de ter ficado horas e horas e horas falando de assuntos sérios e dando bedelho sobre tanta coisa estrutural, tanta coisa que eu também acredito ser importante, sabe? Então isso deu um bagulho que eu acho meio tosco, sabe? E é justamente o contrário do que eu faço. E eu usei esse exemplo dos outros pra trazer pra mim mesmo antes de encerrar o programa. Porque, olha só, vocês podem ter certeza
certeza se essas coisas que eu falo são absurdas, são malucas, são isso, são aquilo, mas ainda assim, cara, eu tô falando porque eu acredito sim que tem importância, eu acredito que tem relevância e não me importa de estar soando pretensioso, sabe? Enquanto eu acreditar que essas coisas que eu identifico têm um valor para ajudar outras pessoas a identificar também, e pouco a pouco a gente conseguir, quem sabe, daqui a muito tempo, até depois que eu já estiver morto e enterrado, sabe? Mas quem sabe daqui a muito tempo ter rolado essas mudanças que eu acredito, que eu busco, que eu quero, sabe? E que eu prefiro morrer sem ter visto nada disso acontecendo, mas pelo menos assim, porra, sabendo que eu tava tentando não me omitir as bobagens, as cagadas que eu vi e as próprias reflexões que eu tinha também, sabe? Então, pra mim, olha, isso daí é o tipo de coisa que eu não tenho problema nenhum em assumir que eu tô fazendo exatamente aquilo que eu sei que eu tô fazendo, sabe? Quem não tem pretensão de conscientizar os outros, sequer abre a boca, tá ligado? Então, só outra coisa que eu vou deixar mais esse alerta aqui pra vocês, sabe? Sempre que vocês verem qualquer pessoa que falou qualquer coisa, cara, bacana ou escrota, e depois disso ela vem dizer que ela não pretendia, ela não queria, não era... Enfim, não tem pretensão de conscientizar, não tem pretensão de compartilhar ideias, não tem pretensão que os outros escutem ele. Olha, vou dizer pra vocês, isso daí é simplesmente mentira, ou mentira pra si mesmo, ou mentira pros outros. Mas olha só, se tu não tem pretensão de mudar a percepção alheia, se tu não tem pretensão de mudar a ti mesmo, de mudar o mundo, de mudar porra nenhuma, se tu não tem pretensão de compartilhar experiências, de conscientizar os outros, sabe? Tu simplesmente fica de boca fechada. Caso contrário, tu abriu tua boca, assume aquilo que tu tá fazendo, reconhece o que tu tá buscando, e eu sei exatamente o que eu tô buscando, sabe? Eu gosto de compartilhar ideias, eu gosto de compartilhar pensamentos sobre coisas bem triviais, sobre coisas pessoais e também sobre coisas que envolvem o mundo inteiro, sabe? E eu não tenho problema de ter essa pretensão, sabe? Por que tu vai ter o problema de ter a pretensão em ajudar a construir algo bacana? Por que tu vai ter problema das pessoas falarem assim, tu tá querendo que as pessoas saibam mais sobre si mesmo, sobre o mundo, que busquem mais, que não confiem na primeira explicação, que entendam o que é manipulação, o que é interesse. Tu tá querendo isso, é? E tipo, sim, cara, é exatamente isso que eu quero, entendeu? E eu sei que da minha maneira, da minha forma, eu influencio sim as pessoas que me escutam, que levam a sério as coisas que eu falo, ou pelo menos, não, isso não quer dizer acreditar em tudo que eu tô falando. Isso quer dizer acreditar que eu, tipo, quando eu digo que são coisas que eu me importo, coisas que eu reflito, coisas que eu busco um ponto, sabe? E é como eu sempre falei em vários programas aqui, olha, pode ter certeza que a pessoa que me escuta, concordando ou discordando de mim, ela vai estar num ótimo ponto de partida para concordar ou discordar de outros seres humanos, sabe? É inevitável. A pessoa pode me ouvir e achar muito maneiras as coisas que eu falo, ou me escutar e me achar que eu sou um imbecil lunático vendo fora da realidade. Mas se levar em consideração vários dos ganchos que eu dou aqui para a pessoa, se ela quiser saber mais, aprender mais, tanto do mesmo lado que eu vejo, ou quanto pelo lado completamente oposto, sabe? Se ela é capaz de concordar ou discordar de mim, eu acho sim que aquela pessoa já está equipada para continuar fazendo esse tipo de, tipo assim, ter esse tipo de desempenho relacionado com vários outros seres humanos, sabe? E isso também tem tudo a ver com a minha pretensão, sabe? Várias das coisas que eu falo não tem muita importância, várias das coisas que eu falo não tem muita relevância e eu destaco quando é isso. Mas agora, isso aqui pra mim, sim, é a coisa que uma das coisas que eu considero mais bacana que eu espero fazer até o dia que eu morrer, sabe? É realmente tentar fazer com que as pessoas reflitam pelo o escopo maior possível, sabe? Cada vez mais que tu pega um ponto, tu vai vendo até onde aquilo que te leva e acredito que sim, eu estimulando isso, eu vou estar fazendo algo que, sabe, é justo, é digno e eu tenho a pretensão sim de fazer parte da mudança que eu gostaria de ser, tá ligado? Tenho a pretensão sim de tentar passar adiante um pouco daquilo que eu gostaria de ver no futuro, para quem sabe no dia que eu estiver morrendo, no dia que eu estiver desencarnando, eu pense assim, bom, eu vivi, eu passei, eu existi aqui, vi coisa boa, vi coisa ruim, tentei frear, parar coisas que eu não concordava, tentei estimular, ajudar a crescer, ajudar a perpetuar coisas que eu considerava bacana, e daí sim eu vou poder, sabe, o famoso descansar em paz, né? Mas é isso aí, quem me viu até o final, espero que tenha curtido, e que eu dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.